Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, mais uma oportunidade temos de estarmos juntos. E essa é a Tua vontade, Senhor. A Tua vontade é que o Teu povo esteja congregados para o Senhor. Em nome do Senhor. Somente nesse nome, Senhor. Pai, não há outro propósito para estarmos juntos senão a Ti mesmo. O Senhor é o motivo de estarmos aqui, porque o Senhor nos comprou, o Senhor pagou um alto preço, preço de sangue, Senhor, não foi ouro nem prata, e aqui estamos diante do Senhor nessa noite. Vem, Senhor, queremos a bênção, queremos a ministração do Senhor, queremos ser conduzidos pelo Senhor. Guarda-nos de todo ataque das trevas. Guarda nossa mente, nosso espírito. Senhor, que o Senhor venha nos conduzir aqui, Senhor, nessa noite. Esperamos em Ti, Senhor, na salvação que vem do Senhor. Ó bendito Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje e para sempre, Senhor, louvamos a Ti. Tu és incomparável. Ó soberano Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, ministra no nosso espírito, ajuda-nos, ordena a palavra do Senhor para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Gostaria de ler em Lucas com os irmãos, no capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Eu acho interessante esse versículo, que ele coloca aqui, segundo o seu costume. Então, o Senhor Jesus, certamente todos os sábados, entrava na sinagoga. A sinagoga não era o lugar que o Senhor tinha escolhido. A sinagoga, ela veio da Babilônia, quando eles estavam na Babilônia. Mas a sinagoga não é o lugar onde devemos estar. Devemos estar no templo. O templo é o local onde Deus escolheu para estar o seu nome. Mas aqui, nesse tempo, então, todos os sábados, como de costume, Jesus entrou ali e leu. Então, no verso 17 diz que ele lhe deram o livro do profeta Isaías. Então, nesse dia, nesse momento, o Senhor Jesus lê Isaías, no texto que está relacionado a ele. E aí diz aí no verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, irmãos, como de costume, o Senhor Jesus ia à sinagoga. Então imagina você, todos os sábados, você está aqui, como de costume. Às vezes, a maioria de nós, temos o costume. Vamos para a reunião. Vamos para a reunião. Às vezes, surge alguma situação, deixamos de vir na reunião. Mas como de costumes, nós viemos. Falta muitos irmãos. Mas, imagine, se num determinado sábado, nós vemos uma manifestação do Senhor. Se um determinado sábado, o Senhor Jesus se manifeste. E você não está presente. Mas você que está presente, realmente vai receber a bênção. Então nós temos que ver que às vezes algumas palavras nas Escrituras que chamam a nossa atenção.
Então, se você não vem porque não tem milagre, não tem isso, não tem aquilo, né, a palavra vem por costume. Isso não é ruim. Você vai estar sendo instruído, você vai estar sendo alimentado. Então aqui diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. E por que ele está sobre mim? Para quê? Então o Senhor vai falar. E tem esse mesmo contexto aqui no livro de Marcos e no livro de Mateus, e aqui em Lucas, né? Aqui em Lucas, eles expulsam Jesus depois. Lá em Marcos, eles ficam maravilhados com o Senhor, com a doutrina, com como ele fala. Então, como de costume, o Senhor está ali, ouvindo, ensinando, falando, ministrando. Então, irmãos, a palavra de Deus para nós, como nós vimos aqui no início da reunião, Salmo 119, 118. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O Senhor precisa realmente abrir os nossos olhos para nós compreendermos. Então o propósito de nós estarmos aqui é um só. É o Senhor. Por que viemos à reunião? Por causa do Senhor. Então todas as vezes que nós reunimos, né, 2 ou 3, o Senhor está no meio. Quando nós nos reunimos para Ele, porque Ele realmente deseja. Então você, ao sair da sua casa, como de costume, lembre-se, o Senhor quer que eu esteja ali. Essa é a vontade do Senhor, estar congregado com os irmãos. Então nós separamos esse lugar aqui, né, esse prédio, para estarmos juntos. Poderia ser em outro lugar, poderia ser numa casa, poderia ser na praça, qualquer lugar. A igreja congrega, a igreja reúne, a igreja está junto. Todos nós estamos juntos. Então nos congregamos como de costume. Então essa é a vontade do Senhor. Então por causa dele, do nome dele, da pessoa dele, nós fazemos isso. Se os irmãos lerem Isaías 60, Isaías 60 é muito interessante. Gostaria que ver os irmãos abram aí, por favor. Há uma profecia ali. O Senhor faz algumas promessas, o que ele vai fazer. É muito interessante. Então, irmãos, nós precisamos atentar que quando nos congregamos, não é para nós. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Nós nos congregamos, é para Ele. Isso tem que estar no nosso coração. Então você tem que ter no seu coração o motivo pelo qual você congrega. É por causa do Senhor, por causa do meu Salvador, por causa do meu libertador, por causa do meu Redentor, por causa daquele que é o bom pastor, aquele que deu a vida por mim, é por Ele, é para Ele. Ah, eu não vou lá não porque o Sérgio não me cumprimenta, o Sérgio, toda vez que eu chego perto dele, ele vira as costas para mim. Ah, eu não vou lá não por causa disso, por causa daquilo e por causa daquele outro. Sempre temos um motivo, por causa do nosso eu, do nosso ego, então não vou lá. Esse é um problema sério que nós temos na carne. A nossa carne. Sempre olhamos para o outro. Quer dizer, ninguém me deu atenção, ninguém me fala comigo, ninguém me observa, ninguém me isso. Sempre eu, como se eu fosse o centro da reunião. Não é o centro de tudo que acontece, sou eu. Mas não, irmãos. Vamos pensar que o centro é Cristo. O propósito de congregarmos é para Cristo. É somente para Ele. Então aqui em Isaías 60 tem algumas expressões interessantes. Olha aí, Isaías 60, no verso 6. Aqui no verso 1 ele fala: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. E ele vai falando algumas coisas que vão acontecer. E aí o Senhor fala que das riquezas que vai trazer, o ouro, a prata, os filhos, eles vão trazer, vão congregar. E aqui no verso 6 ele diz: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso. Para quê? Olha só, publicarão os louvores do Senhor. Então o primeiro ponto aqui, publicar o louvor do Senhor. E depois, no verso 7, ele diz:
Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti. Servir-te-ão os carneiros de Nebaiote para o meu agrado, subirão ao meu altar. E eu, olha só, outra expressão, tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Então, publicar os louvores do Senhor e tornar mais gloriosa a casa da minha glória. Então não tem nada voltado para o homem, é para ele. Publicar os louvores deles e tornar mais gloriosa a casa dele. Depois o verso 9, ele diz, certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, e com eles sua prata e o seu ouro. Outra expressão aqui, para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Publicar os louvores do Senhor, tornar mais gloriosa a casa da minha glória e santificar o nome do Senhor. E outra expressão, mais à frente aí, no verso 21, olha o que ele diz. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Para que eu seja glorificado. Então aqui, irmãos, nós podemos ver essa congregação, toda a congregação de Israel, todo o povo de Israel, eles vão congregar. O Senhor vai trazer todos, vai congregar todos. Mas tem um só propósito: publicar os louvores do Senhor, tornar mais gloriosa a casa da minha glória e santificar o nome do Senhor, e o nome do Senhor seja glorificado. Então eu creio que da mesma forma, irmãos, quando nós nos congregamos na vida da igreja, né, nós devemos ter esse alvo, esse propósito: glorificar o Senhor, santificar o nome do Senhor, tornar o seu nome ou a sua casa mais gloriosa. Então a igreja é a casa de Deus. Né? O Senhor Jesus, como filho, foi fiel em toda a casa de Deus, que somos nós. Então qual o propósito da igreja? Santificar o nome do Senhor. Qual o nosso propósito como vida, como irmãos e irmãs? Glorificar o Senhor. Então quando nos congregamos, como de costume, nós temos que ter esse propósito: agradar ao nosso Senhor, glorificar o nome do Senhor, santificar o nome do Senhor. Então, irmãos, nós nos congregamos, entramos a porta adentro, para quê? É para Ele. Toda a nossa atenção deve ser para Ele. Né? O nosso coração tem que estar focado nele. Os louvores tem que ser louvores para Ele. Não nada que eu gosto dessa música, eu gosto desse cântico, vamos cantar ele porque eu gosto. Não. O Senhor está cantando louvores no meio da congregação. Né? O Senhor é aquele que canta conosco. O Senhor é aquele que escolhe os cânticos. O Senhor é aquele que determina o que Ele quer cantar. Ou o que Ele quer que nós cantemos. Então, como de costume. Como de costume. Então, a glória do Senhor é ela que nós temos que procurar. Irmãos, há um modo de adoração, né? Há um caminho, há uma base de adoração. Nessa semana eu compartilhei com os irmãos lá no bairro. Quando Abel e Caim trazem a oferta. Então essa oferta que eles trazem, uma oferta agradou o Senhor, a outra oferta não agradou o Senhor. Então eu creio que ali não estava relacionado ao comportamento deles, modo de vida, mas estava relacionado ao como eles vieram. Um veio pela fé, o outro não.
No entanto, que quando temos Hebreus, no capítulo 11, fala pela fé, Abel. Então ele aproximou diante de Deus, ele fez segundo a vontade de Deus. Ele creu na palavra do Senhor. Ele creu na instrução do Senhor. Então seus pais receberam uma instrução do Senhor. Primeiramente, eles, para cobrir a nudez deles, o que eles fizeram? Folhas de figueira. Pensando que aquilo poderia cobrir a nudez. Mas cobriu um do outro. Mas diante de Deus, não cobriu. Porque quando Deus chama eles, Adão, onde estás? Obrigado. Adão, onde estás? Ele escondeu, mas estava nu. Mas ele não tinha feito folhas de figueira, não estava coberto com folhas de figueira. Mas diante de Deus, eles estavam nus. A consciência foi despertada. E eles estavam na presença de Deus. E na presença de Deus não tem como nós escondermos. Não há como cobrir a nossa nudez diante de Deus por nós mesmos, pelos nossos atos de justiça. Não há como. E como então eles poderiam cobrir a nudez? Foi o que Deus fez. É o trabalho de Deus. Deus é quem fez a obra. Deus é que fez todo o serviço. Deus fez uma vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. E agora então eles podem andar livremente diante do Senhor. Com uma consciência tranquila que foram perdoados. Foram redimidos. O Senhor os resgatou. O Senhor colocou eles de volta. Só que as consequências é que eles saíram do paraíso. Saíram do Éden. E desde o princípio, irmãos, eu creio que o homem, o desejo do homem é sempre voltar ao paraíso. Nós queremos o céu. Nós queremos reinar com Cristo. Nós queremos estar na presença do Senhor. E muitas vezes nós chegamos diante de Deus com as nossas obras. Muitas vezes chegamos diante de Deus com a nossa justiça. Porque eu jejuo, eu dou esmola, eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia. Então nós chegamos nessa forma, nessa base. Não, porque eu faço, então eu mereço, eu quero uma resposta, eu quero uma bênção. Nossa, mas eu oro tanto, eu busco tanto, eu leio a Bíblia. E Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus não me manifesta. Sempre temos uma justificativa baseada em nós mesmos, naquilo que nós fazemos. Mas Abel, não, pela fé, ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Então esse é um caminho excelente para nós aprendermos. Nós precisamos então da instrução do Senhor, da palavra do Senhor. E é a palavra do Senhor que vai gerar fé no nosso coração. Então nós temos duas situações interessantes. Vamos ler lá no Evangelho de João, capítulo 4. Duas situações interessantes. Evangelho de João, capítulo 4. Do versículo 43 em diante, nós temos uma situação. E do versículo 39 ao 42, nós temos outra situação. Muito interessante. Mas que os irmãos atentem aqui, algo que nós podemos ver, sim, o propósito de Deus, do propósito do Senhor Jesus em todas as coisas, é trazer o homem para Ele. Seja pela palavra ou seja por sinais. O propósito não é ficar detido nos sinais, não é ficar detido nas obras, mas é trazer o homem para Ele. Né? Tudo o que aconteceu é trazer os homens para si. Cristo é o centro. Cristo é o propósito de Deus. Então, olhe para Ele. Né? Ouça Ele. Então aqui, em João 4, no verso 43, diz assim, vou ler aqui. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles
também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, e que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo algum, perdi aqui. Se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Olha a fala de Jesus para esse homem. Se vocês não verem sinais e prodígios, vocês não crerão. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Rogou o oficial. O que ele queria? Senhor, desce. Para onde? Lá para a casa dele. Havia um oficial do rei cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Desce, porque meu filho está à morte, antes que ele morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Então, aqui temos uma palavra do Senhor. Vai, teu filho vive. E o que diz aqui o texto? O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Irmãos, olha que preciosidade. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Então, um ato de fé. Ele creu, então ele foi. Porque ele creu, ele foi. Ele poderia não crer. Dizer: Senhor, me ajuda, eu não consigo crer, mas vem, vai lá, põe a mão e ele vai ser curado. E Jesus curaria. Como aquele: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, na minha falta de fé. Mas aqui fala que ele creu na palavra. A palavra do Senhor, ela que gera fé no nosso coração. Então, quantas vezes Deus tem falado conosco e nós às vezes não damos crédito. Às vezes nós até falamos: não, isso não é coisa de Deus. Isso é coisa, acho que é da minha mente. Essa palavra acho que não foi de Deus. Essa palavra foi do irmão. Não, mas isso não é assim. Não é assado. Não. Ele creu e partiu. Esse partir, crer e partir é um ato de fé. Ele confiou no que Jesus havia dito. E, no entanto, já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Então, o pai creu que aquela hora foi a hora que Jesus falou: teu filho vive. E aqui diz: creu ele e toda a sua casa. Irmãos, quantas vezes deixamos de congregar como de costume e nós podemos perder uma palavra. Nós podemos perder uma palavra profética. Nós podemos perder uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Então o Senhor Jesus, Ele rogou: vem estar conosco, vai, desce, para que meu filho não morra. Desce, vem, esteja conosco. E Jesus então dá a palavra, e por meio daquela palavra, a bênção veio. E a bênção veio de tal forma que toda a casa foi salva. Toda a casa, eles creram no Senhor. Então, irmãos, não perca, não perca as reuniões da igreja, não perca as reuniões dos lares, não perca os ajuntamentos, a comunhão, porque Deus pode falar num momento desse.
O Espírito do Senhor pode manifestar num momento desse. O Espírito do Senhor pode falar uma palavra profética, uma palavra viva, uma palavra rema, uma palavra que você esteja precisando. Né? Você está quase morto. Ah, não, estou muito desanimado, estou muito angustiado, estou muito depressivo. Ah, não tem, está tudo ruim para mim, nada dá certo. Vai, congrega, busca os santos, esteja com os irmãos. Deus pode falar com você. Deus pode manifestar naquele momento. O Senhor pode vir e você não estar presente. Então aproveite cada situação, como de costume, fica ali. Ouvindo, uma hora Deus vai falar no seu espírito, Deus vai te vivificar, vai te fortalecer. Ele pode vir e você não estar presente. Então tudo para Ele, é para a glória dEle, não é para nós, é para o Senhor. Então nesse contexto aqui, nessa situação, nós precisamos do milagre. Nós precisamos do milagre para crermos. Não é errado, irmãos. Não é errado. Você querer um milagre, você querer um sinal, não é errado. Pode ser errado, desde que o seu coração esteja incrédulo. Mas no caso desse homem, ele creu, ele pediu ao Senhor, ele queria um sinal, ele queria um milagre. E Deus se manifestou, Deus operou o milagre. Então não é errado nós buscarmos os milagres. Não é errado nós queremos os milagres do Senhor. Não é errado nós queremos o poder do Senhor, a manifestação do Senhor. Não é. Então ele foi, porque Jesus disse, vai. Simplesmente vai. Teu filho vive. Olha, o Senhor é poderoso. Lá naquele contexto da sinagoga, eles ficavam maravilhados com a doutrina, como Jesus falava. E agora aqui Jesus, diante desse homem, vai, teu filho vive. Então que maravilha, né, irmãos? Que viva a esperança. O filho está à morte, está lá no CTI, todo entubado. Vem Jesus, que ele está à morte. Não, pode ir. Ele vive. Olha que maravilha. E você chegar lá no outro dia, desentubaram, tiraram tudo, tiraram do CTI, levou para o quarto, liberou para ir embora para casa. Glória a Deus, olha que maravilha. Vai, teu filho vive. Irmãos, nós precisamos buscar isso. Mas Jesus advertiu eles, se vocês não virem nenhum sinal, vocês não vão crer. Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe da nossa necessidade. Então alguns precisam do milagre. Alguns precisam do milagre para crer. Mas esse milagre ele só virá depois da liberação da palavra do Senhor. Quando o Senhor dá a palavra, quando o Espírito de Deus dá a palavra, né? O Senhor fala, pode ir, faça isso, faça aquilo. Ou Ele dá uma palavra específica para você receber a bênção do Senhor. E no outro contexto, olha que interessante. Já no outro contexto aqui, nós temos a mulher samaritana. E essa mulher, o fato dela foi a palavra que o Senhor disse, uma palavra de conhecimento. O Senhor falou para ela, olha, você, vai lá, chama seu marido. Ela não tem marido. Ah, certinho. Você já teve 5. E o que você tem agora não é teu marido. Quer dizer, o Senhor estava revelando, falando o que ela tinha, o que ela era, o que aconteceu na vida dela. Coisas que às vezes, que ela pensa, como que ele sabe disso? Né? Olha, ele falou tudo a meu respeito. E aquela mulher, então, o que ela faz? Ela vai testemunhar de Jesus. Ela vai anunciar o Evangelho. Ela anuncia o Evangelho para os samaritanos. E aqui diz o quê? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Ou seja, ela pregou o Evangelho para eles. Vem para vocês verem, vem cá. Deve ser o Cristo. Ele me anunciou, ele falou tudo a meu respeito. E aqueles homens foram, baseado na palavra dela. Por causa da palavra dela,
E quando eles chegaram, verso 40 diz: vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Então, muitos samaritanos daquela cidade creram nele. E agora o interessante é isso aqui, irmãos. Pediram a Jesus para que permanecesse com eles. Você já fez essa oração? Senhor, permaneça comigo. Senhor, vem aqui para minha casa, permaneça aqui na minha casa. Então eles queriam que Jesus ficasse ali com eles. Mas eles creram, não querem que Jesus passe adiante. Não quer que Jesus siga para Jerusalém ou para Caná da Galileia. Não, Senhor, fica conosco, permaneça aqui conosco. Então esse é o desejo do Senhor. Que nós clamemos, que nós venhamos orar. Senhor, fica. Como dos discípulos do caminho de Emaús, O Senhor fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram a ficar. Não, fica conosco. Irmãos, quantas vezes nós, às vezes, até, em vez de falar, Senhor, e pela fé, cremos, Senhor, fica conosco, nós falamos, não, Deus não me ouve, Deus não está, Deus está longe. Onde está? Onde o Senhor está, Deus? Onde o Senhor está? Não, o Senhor está perto, mas diz, fica conosco. Então, essa interessante aqui, eles pediram-lhe que permanecesse com eles, ficou ali 2 dias. Muitos outros, olha só. Então, eles creram por causa da mulher, do testemunho dela, agora estão com Jesus, e agora muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. Não por causa mais da mulher, mas por causa da palavra. Porque ele permaneceu ali com eles. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha que maravilha. Então, irmãos, alguns precisam de sinais. O próprio milagre, água em vinho, transformar água em vinho, fala que aquele sinal foi para que eles crescem. Mas outros não precisam de sinais. Outros, o que eles querem? A palavra. E eles creem na palavra. A palavra é suficiente para salvá-los. Contando que Cristo seja conhecido. Contando que Cristo seja visto, reconhecido. Seja simplesmente pela palavra, ou seja por um sinal. O que é precioso, o que importa é que Cristo seja conhecido. Então aqui, ali na casa do oficial, todos eles creram no Senhor. E aqui, os samaritanos, todos eles creram. E os samaritanos dizem, verdadeiramente, este é o Salvador do mundo. Que maravilha. Creram na palavra e rogaram, Senhor, permaneça conosco. O outro rogou, Senhor, desce, porque meu filho está à morte. E o Senhor deu a palavra, e eles creram na palavra do Senhor. Então, irmãos, como de costume, nós nos congregamos para ouvir a palavra do Senhor. E também queremos os sinais do Senhor. O Senhor vai fazer os sinais. Então, quando nós vemos, então, Efésios, quando diz que o Senhor levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. E ali o Senhor levanta, então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para trazer ensino, para trazer a palavra, para orientar, para edificar, para equipar os santos. Mas também o Senhor deu ali o quê? Os dons espirituais, pelo mesmo Espírito, dons de curar, dons de língua, profecia, conhecimento, sabedoria, fé, operação de milagres.
o Senhor concedeu à igreja. Esses sinais, para quê? Para que muitos creiam em Jesus. Os profetas, os evangelistas, pastores e mestres, vai ser pregado o Evangelho, vai ser anunciado o Evangelho, para que também creiam no Senhor Jesus e conheçam o Senhor Jesus. Então são todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos evangelistas? Não. Falam todos em línguas? Não. Profetizam todos? Não. Cada um, o Senhor concedeu os dons para edificação da igreja, para a edificação da casa do Senhor. Então, como de costume, nós nos reunimos, nos congregamos. Agora, cada um tem. Um tem, outro tem, outro tem. Mas tudo vem de um só, o mesmo Espírito. O problema nosso é que, a maioria das vezes, a carne do homem começa a falar. A carne do homem começa a manifestar. O homem começa a trazer para si, para ele mesmo, aquilo que Deus deu para ele, ele passa a usar para ele, em favor dele mesmo. Então nós vemos que na casa de Deus, qual é o propósito? Publicar os louvores de Deus, tornar mais gloriosa a casa da minha glória, e santificar o nome do Senhor, e fazer que o nome do Senhor seja glorificado. Esse é o fim, irmãos. Esse é o propósito pelo qual nós devemos congregar, reunir. Tudo para Ele. Tudo. Então, na oração do Pai Nosso, Ele já nos ensina. Vocês vão orar assim. Pai, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. É essa oração que nós temos que fazer. Todas as reuniões. Senhor, queremos que o Senhor seja santificado. Que a vontade do Senhor seja feita. Cumpra a Tua vontade aqui nesse lugar, como a Tua vontade é feita no céu. Irmãos, a bênção de Deus, o consolo, a alegria, o Senhor vai se manifestar, o Senhor vai nos abençoar. Mas enquanto nós buscamos os nossos próprios interesses e não temos um foco, um alvo, que é Cristo, a vontade de Cristo, para Ele, por meio dEle, e nós vamos perdendo. Mas eu creio, irmãos, que o Senhor, Ele quer se manifestar em nós. Passamos por tribulações, por lutas, mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. As lutas, as tribulações, as provações, elas têm um propósito. Não é de graça. Deus tem algo para ganhar em nós. Deus tem algo para fazer, para formar em nós. Se nós ficarmos entregues a nós mesmos, irmãos, vai ser um desastre. Quando você fica uma pessoa livre, faz o que quer, isso vai ser um desastre. Todos nós, Deus vai nos limitar. As tribulações, provações, tudo tem um propósito para ganhar mais de Cristo. Para nós ganharmos mais dEle, provarmos mais dEle, vermos mais dEle. E do contrário, a gente não vê. Então aqui, irmãos, nesses dois contextos, creram, todos dois creram na palavra do Senhor. Um precisava do milagre, o outro não. O outro, por causa da profecia, por causa da palavra de revelação ali, do que era aquela mulher, creu. O outro, por causa de um filho doente, creu na palavra. Todos dois creram na palavra. Então a palavra do Senhor, ela é preciosa para nós. A palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. E a palavra do Senhor vai gerar fé no nosso coração. Então o importante é a leitura das Escrituras. É importante nós lermos e ruminarmos dia após dia. No Salmo 1, bem-aventurado o homem, antes tem um prazer na lei do Senhor. Esse salmo vai nos ensinar isso. Lendo, ruminando, meditando, nós vamos ganhar, vai ter revelação, vai ter luz, vai ter brilho. A glória do Senhor vai ser manifesta para nós. Nós vamos ser fortalecidos, porque nós vivemos dias maus, dias de trevas, dias difíceis. Então, quando ele fala aqui em Isaías, fala, levanta-te e resplandece. Porque tem as trevas, mas que a luz venha brilhar. Então, esses dois contextos vai nos orientar.
Precisamos crer na palavra para que Ele seja conhecido. Precisamos crer nos sinais para que Ele seja conhecido. Não é um sinal apenas por sinal. Não é uma cura apenas por uma cura. Curou e pronto. Porque muitos são curados e vão embora. Esquece. Muitos são curados e abandonam o Senhor, nem creem no Senhor. Querem o sinal, querem o milagre, mas vai embora. Mas não, irmãos, né? Tudo tem que ter como propósito que Cristo seja reconhecido. Este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Esse é o Filho de Deus. Esse é o bom pastor, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Não há outro. Esse é o Cordeiro de Deus, não há outro. Irmãos, como de costume, né, nós devemos buscar realmente a glória do Senhor. Irmãos, o meu desejo nesse momento agora, eu gostaria que nós fizéssemos algo, que nós orássemos nesse momento. E qual que seria o pedido? Nós vamos pedir os dons espirituais. O Senhor levante os profetas, evangelistas, pastores, mestres, né, até apóstolos, missionários, e que o Senhor conceda os dons espirituais para nós. Para que haja manifestação dos dons. Para quê? Não é para ter soberba, arrogância, para nós saber, nós temos poder, não. Para que Jesus seja conhecido. Para que Jesus seja visto. Para que eles creiam no Senhor Jesus. E tenhamos testemunho para dar, para que muitos que ainda não creram, não conhecem Jesus, venham conhecê-lo. E que haja edificação, que sejamos fortalecidos no nosso homem interior. Sejamos reanimados, vivificados, né, por esses sinais e pela palavra. Né, a palavra de Deus a seu tempo, quão boa ela é. Irmãos, a palavra no seu tempo, ela é melhor do que os milagres. Mas os milagres também são muito bons. Muito bom, porque você está vendo a pessoa sofrendo, doente, às vezes uma situação difícil, você vê o milagre acontecendo, é maravilhoso. Mas a palavra de Deus, a seu tempo, quão boa ela é. Quão boa. Então, irmãos, o foco é isso, não esqueçamos. Como de costume nos congregamos, vamos buscar santificação do nome do Senhor. Tornar mais gloriosa a casa da sua glória. Se o nome do Senhor realmente seja publicado, né, os louvores do Senhor, e o Senhor seja glorificado. Tudo seja assim, irmãos, para Ele, por meio dEle. Então, irmãos, eu gostaria que nós orássemos mesmo, pedindo ao Senhor essa bênção, o ministério da palavra, e também os dons espirituais. Né, que nós gastássemos ainda um tempo que nós temos ainda, nós pudéssemos estar orando nesse sentido. Né, vamos orar. Né, não vamos fazer grupo não, mas um levanta, ora, depois outro levanta, ora, e vamos orar, à medida que o Senhor for nos conduzindo. Mas assim, seja como esse oficial. Não é uma oração vazia. Não faça uma oração vazia, mas como ele rogou, ali há um aperto, né? Há um clamor. É isso que eu preciso, nada além disso. É disso que eu quero. Eu quero o poder, a manifestação do Senhor com os dons. Senhor, visita-nos. Senhor, te rogamos, permaneça conosco, vem estar conosco. É isso que nós precisamos. Vem estar conosco. Espírito Santo, governa a nossa vida. É disso que nós precisamos, irmãos. Para Ele, para a glória dEle. Para que Satanás seja envergonhado. Os demônios, principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal sejam envergonhadas. E não tenham mais nenhum domínio sobre as nossas vidas. Mas que o Espírito do Senhor, maior é o que está em nós, seja exaltado, seja glorificado. Então vamos clamar mesmo, irmãos. Não é gritos vazios, mas um clamor de todo o coração. Senhor, é isso que eu quero. Isso que eu preciso. Vem, visita-nos. Precisamos de Ti. Amém?